Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de funções e hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de funções. Então vamos colocando a mão na massa aqui, que são funções muito importantes e você tem que conhecer esse tipo de função e principalmente saber produzir um gráfico dessa função. Então vamos lá. A primeira função que a gente vai conhecer aqui é a função constante. Gente, nessa função constante, que normalmente é y igual a c ou f de x igual a c, nós temos como valor de c um número qualquer, um número real, né? Então, nessa função constante, todo domínio de x tem a mesma imagem. Como assim? Vamos mostrar aqui, ó, um gráfico dessa função aqui, ó, f de x igual a 2 ou y igual a 2. Se a gente traçar essa funçãozinha aqui, observem que ela é uma linha reta paralela ao eixo do x. Eu tenho um deslocamento, está dizendo aqui que o y é 2. Vejam que o y está aqui, ó, tá? Então, se eu colocar y igual a 2, ela vai ser sempre 2. E não importa o valor de x, por isso que não tem x aqui. Na função constante, não tem a presença do meu x. Qualquer valor de x que eu substitua aqui, vai dar sempre o mesmo valor, gente, ó. Se eu pegar o x igual a 1, o x igual a 2, o x igual a 3, como não tem x aqui, ela vai ter sempre a mesma imagem, tá? O domínio dessa função são os reais. A minha imagem é só o número 2. Outra funçãozinha muito importante é a função afim, ou função polinomial do primeiro grau, gente, tá? É um polinômio do primeiro grau. Lembrando que polinômios são todas aquelas funções que têm o expoente natural, ou seja, tem que ser números inteiros positivos. Esse exemplo aqui é da nossa funçãozinha y igual a x mais b, né? 4x mais 1. Toda a expressão do tipo ax mais b, onde o b é o meu coeficiente linear, o meu a é o meu coeficiente angular, lá da aula de geometria analítica, né? A gente tem aqui o nosso x na 1. Então essa estrutura y igual a 4x mais 1 é o nosso gráfico da função do primeiro grau ou função afim. Outro exemplo de função do primeiro grau é a chamada função linear. A função linear não tem o coeficiente linear, né? Ela só tem o coeficiente angular e o x aqui. Ela difere da função afim porque a função afim ela é completinha, ax mais b. Essa aqui ela é exclusiva, ela só tem o valor ax. Então, um exemplo, ó, f de x ou y igual a menos x sobre 3. O gráfico seria uma coisa assim, ó, tá? Uma reta, obviamente, né? Cortando sempre aonde? No zero. Se o meu b não existe e o meu b é onde ela corta o eixo do y, a função linear sempre vai cortar no y igual a zero. Outro exemplo é a nossa função modular. Gente, se a gente pegar essa função do primeiro grau aqui, y igual a 2x mais 6, e fizer o gráfico dela, né, ela vai dar uma função crescente, evidentemente. Porém, observem que ela vem lá do menos infinito e vai até o mais infinito. Já a função modular, não. O que é a função modular, gente? É o número sem sinal. Toda a parte que fica aqui embaixo, ou seja, todo y negativo, ele é rebatido, né? Então, como eu vou rebater essa parte aqui? Fazendo aqui uma imagem especular, transferindo essa linha daqui para cá. Então, ela fica assim, ó. E onde é que ela corta? Qual é o ponto que ela faz essa inflexão? Exatamente na raiz aqui, ó. Se eu igualar isso aqui a zero, gente, 2x, né, mais 6 igual a zero. E achar a raiz aqui, ó, eu vou passar o 6 para o lado de lá, né, vai ficar menos 6. A raiz vai ser o quê? Menos 3. Então, esse ponto aqui, ó, gente, é exatamente o valor da inflexão. Toda vez que eu tenho uma função modular, eu calculo a raiz e é onde vai dar o vzinho da função do primeiro grau. Então, esse pontinho aqui, ó, de inflexão é sempre o valor de x que corresponde à raiz dessa minha expressão aqui do primeiro grau. Nós estamos fazendo aqui um resumo das funções que já foram estudadas na matemática básica. Mas aqui vem de novo a nossa função quadrática, que é um outro tipo de função, bem conhecido por todos, né? Então, a minha função quadrática é toda função polinomial que tem o x na 2. O maior expoente de x da minha função é 2. Por isso que ela é chamada de segundo grau. O grau sempre vai corresponder, gente, ao maior expoente da função. Então, lembrando que a concavidade é essa boca aqui, gente, ó, voltada para cima aqui. Então, a gente diz que
a boca é voltada para cima quando o meu valor de A, que é esse número que multiplica o x2 aqui, é positivo. Se o meu valor de A for negativo, a concavidade dá com a boca voltada para baixo, ou seja, com a concavidade voltada para baixo. Se eu quiser construir agora a função modular dessa função quadrática, eu devo lembrar que essa parte que está aqui embaixo, ou seja, essa parte onde a gente tem valores de y negativo, ela deve sofrer uma imagem especular. Então, eu vou ter essa asinha de morcego aqui, gente. Eu pego essa parte que está aqui embaixo, que não pode ter nada embaixo na função modular, e eu jogo aqui em cima do eixo do x. Então, toda e qualquer função modular, ela deve aparecer sempre acima do eixo do x. A não ser que haja uma translação vertical, e isso nós vamos estudar com mais afinco lá na aula de funções modulares. Outro tipo de função muito conhecida é a função raiz. Então, a função raiz, ela tem um expoentezinho fracionário, gente, tá? Nós temos aqui dois exemplos, a raiz quadrada e a raiz cúbica. O gráfico de função raiz, ele tem esse comportamento aqui, ó. E essa função, por exemplo, y igual a raiz de x, que é a chamada raiz quadrada, né? Ela tem esse desenho aqui. Observe que quando eu tenho o valor de x igual a 1, o meu resultado é 1. Agora, se eu aumentar aqui para 4, o meu resultado vai para 2. Se eu aumentar muito aqui para 9, o meu resultado vai para 3. Então, ela vai caindo aqui, ela vai subindo sempre, mas ela vai caindo. Se o índice for par, por exemplo, 2, 4, 6, 8, né? Eu vou ter esse mesmo tipo de curva. Lembrando que eu não posso ter raiz quadrada de um número negativo. Por isso que eu não tenho aqui, ó, do lado de cá, certo? Do lado esquerdo, do zero para cá eu não tenho. Eu só tenho do zero para a direita, do zero ao infinito. Porque eu não posso extrair, por exemplo, raiz de menos 2, raiz de menos 4. Então esse desenho começa no zero e vai embora. Agora, toda e qualquer raiz ímpar, ou seja, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, eu terei valores negativos aqui, porque eu posso extrair a raiz de menos 1, por exemplo, que é menos 1. Né? A raiz de menos 27 é menos 3, a raiz de menos 8 é menos 2. Então, se eu pegar valores aqui, eu vou ter, ó, gente, se eu pegar aqui o menos 1, ó, a raiz de menos 1 é menos 1. A raiz de menos 8 é menos 2, né? A raiz de menos 27 é menos 3. Observe que o padrão é o mesmo. Então, toda e qualquer função raiz vai ter esse comportamento aqui, seja ele ímpar ou par. Porém, se for aqui um número ímpar, eu vou ter a parte de baixo aqui. Nós estamos mostrando alguns tipos de funções para serem reconhecidas por vocês. Mas cada função dessas tem um capítulo especial dentro da matemática. Então elas têm que ser estudadas profundamente. Essa aula é só para mostrar os tipos de função e os gráficos dessas funções, mas de uma maneira muito superficial. Agora, se vocês quiserem estudar, por exemplo, função quadrática, tem que ir para a função quadrática e estudar a fundo a função quadrática. E isso é em outra aula, ok? Então, nós vamos ficando por aqui e até a próxima. E não esqueça de fazer inscrição no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo toda semana aqui. Tem mais, se gostou do vídeo, mete o dedo no like, se quiser fazer um comentário, fica à vontade que a gente vai procurar sempre responder. Então, até a próxima aula.